cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Graça e paz, igreja. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Você que nos assiste, irmãos, irmãs, amigos, que a graça do Senhor esteja sobre você e sobre a tua família. E vamos juntos celebrar e adorar ao Senhor em mais um culto de lançamento de campanha de missões. Missões mundiais. E que tema, irmãos, que tema propício para o momento que nós estamos vivendo. Viva o poder de transformar. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. E é com esse espírito, com esse poder que é dado a nós através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que vamos dizer, que vamos proclamar as boas novas do Evangelho, através das nossas redes sociais, através do culto online. Então nada pode parar esse poder transformador, e que se isso faça-se presente na tua vida e presente mais ainda nessa campanha de missões mundiais. Poderoso que traz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva!
de vitória e alegria. Viva! Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Eu canto. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Viva! Jesus é poder. Eu canto. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Jesus é poder. O leão de Judá, a raiz de Davi, o caminho, a verdade e a vida, o autor da salvação, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, poderoso Rei Senhor, que o mundo saiba. Viva! Jesus é poder. Eu canto. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Viva! Jesus é poder. Eu canto. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Que maravilha, né, irmãos? Que linda canção essa das crianças. Crianças também são missionárias. Crianças também fazem missões mundiais. E nossa campanha, ela vai começar hoje e termina no dia 27 de junho. Nós iremos fazer um culto maravilhoso, um culto de gratidão ao Senhor pela campanha de missões mundiais que a nossa igreja, Igreja Batista Boas Novas, irá fazer. E da mesma forma como nós fizemos na campanha de missões nacionais, nesta campanha de missões mundiais, Viva o Poder de Transformar, você e a sua família vão orar ao Senhor e vão dedicar mensalmente um alvo familiar. Sim, você junto com a sua família estarão orando e entendendo do Senhor o valor que vocês vão estar contribuindo mensalmente para a campanha de missões. Da mesma forma, você vai ver os canais de depósito para você contribuir através dos QR Codes que serão colocados durante a nossa programação. Então você vai poder ajudar, vai poder contribuir com a sua oferta de gratidão, com a sua oferta de amor, com a oferta para missões mundiais. E o nosso alvo será um alvo de R$3.000. Na campanha passada de missões nacionais, nós passamos tranquilo por esse alvo. E eu creio, em nome do Senhor, que nós vamos ultrapassá-lo, que nem a última campanha que nós fizemos. Amém? Então ore, dedique-se ao Senhor e usa para que Ele use a sua vida e os seus recursos para a obra missionária no mundo. Porque o mundo, ele precisa do amor do Senhor. O mundo, ele precisa do poder que transforma, que é o Evangelho da salvação. Ao que está sentado no trono, glória. Ao Cordeiro que foi morto, glória. E ao Espírito Santo de Deus, glória, glória, glória. Glória, glória ao Altíssimo Deus. Vivemos de fé em fé, de glória em glória.
a sua glória. Morreu lá na cruz, mas ressuscitou em glória, 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 glória ao Altíssimo Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, digno de forças, domínio e majestade, digno de receber toda a glória, 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 glória ao Altíssimo Deus. Aleluia, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, digno de forças, domínio e majestade, digno de receber toda a glória, 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 glória ao Altíssimo Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. 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 Glória. Glória a Deus. Que Deus tremendo nós temos, não, irmãos? Espero que você esteja sentindo a ação do Espírito Santo aí onde você está. Deus, Ele é poderoso. Que você esteja vivendo esse poder transformador, esse poder que pode transformar a vida do pecador. E agora nós iremos ouvir a palavra do Senhor através do nosso querido Pastor Heitor. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor até aqui e que o Espírito Santo do Senhor continue usando o nosso Pastor Heitor para trazer a palavra dele para o teu coração. Feche seus olhos. Pai de amor, Pai querido, neste culto, Senhor, que sentimos a tua ação e sentimos, Senhor, a tua comissão, que é para nós pregar o teu evangelho. Usa, Senhor, agora o teu servo, Pastor Heitor, para que através dele possamos ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós possamos cumprir o teu chamado, que é levar o evangelho a toda criatura, homem, mulher e criança. São bênçãos que nós desde já agradecemos, orando sempre no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Espero que vocês tenham tido um dia abençoado e abençoador em nome de Jesus. Nessa noite nós iniciamos a nossa campanha de missões mundiais e hoje eu vou apresentar para os irmãos um texto especial para essa noite. Eu queria meditar com os irmãos sobre o texto de Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 8, e vamos refletir um pouco sobre o que Deus tinha em mente quando nos comissiona para testemunharmos do seu Evangelho. Será uma noite abençoada e eu oro para que o Senhor fale aos seus corações por intermédio da sua santa palavra.
Oremos. Ó Deus de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, nessa noite eu te suplico, fale aos nossos corações. Fale aos nossos corações, ó Deus, por intermédio da Tua palavra, e nos transforme, ó Pai, de glória em glória, à imagem do Seu Filho. E em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o texto? Atos 1, versículos de 6 até 8. Leiamos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: Não lhes compete saber o tempo ou a data em que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, aproveitando um pouco que a gente conversou hoje de manhã no culto de Páscoa, é importante relembrarmos que Jesus, após a sua ressurreição, passou 40 dias com os discípulos. E durante esses 40 dias, muito lhes foi ensinado. Em uma dessas conversas que Jesus teve, uma das últimas conversas que Jesus teve com os discípulos, foi esse encontro narrado em Atos 1. Os discípulos se encontravam com Jesus e Jesus apresenta a questão da chegada do Espírito Santo. E então os discípulos fazem a pergunta prevista no capítulo 6. Que fala: Senhor, porventura neste tempo em que o Senhor restaurará o reino a Israel? Aqui é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, irmãos. Quando nós falamos sobre missões, nós precisamos tomar muito cuidado com a distinção que devemos fazer entre missões e dominação. Dominação, que eu estou querendo dizer, é o fato de nós impormos a nossa vontade, a nossa cultura, o nosso modo de pensar a outrem. A dominação é um ato humano, tá? Quando uma nação se impõe a outra, quando uma nação vence uma outra na guerra, ela impõe a essa nação seus costumes, seu modo de viver, seu modo de falar, impõe uma cosmovisão diferente. Isso é muito sério quando nós falamos no campo de missões, porque a linha entre praticar missões e praticar dominação é muito tênue. Missões consiste em evangelizar, mas a evangelização missionária, ela respeita a cultura, o modo de falar e o modo de viver daquele outro povo. Quando há esse processo de aculturação, nós estamos falando de dominação e não mais missões. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não cairmos no campo da dominação e nos esquecermos das missões. A missão, eu repito, missões é pregar o Evangelho a todo tempo, respeitando a cultura de um povo, o modo de viver e o modo de falar desse povo. Ok? Continuando o nosso estudo, essa questão é a questão que está relacionada, que está presente no versículo 6. Os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, é nesse momento que nós vamos dominar? É nesse momento em que nós vamos dominar os nossos inimigos? É nesse momento em que nós vamos voltar a ser a principal nação aqui da nossa região? Eles tinham em mente o que eles conheciam. Mas o que eles conheciam era limitado. Porque Deus, quando cria e estabelece um plano perfeito por meio do seu Filho Jesus, ele pensava muito além de dominação. Ele não pensava simplesmente: olha, vou dominar determinado povo e vou subjugar todos vocês. Não é isso que Deus pensava. Se pensasse dessa forma, não haveria de fato amor. Nós seríamos coagidos a adorá-lo.
Nós o adoramos porque Ele abre os nossos olhos e nós, com nossos olhos abertos, somos constrangidos. É diferente de coagido. Nós somos constrangidos a servi-lo. Esses olhos que nos são abertos, não é como se Deus nos impusesse o Evangelho, mas Ele nos apresenta o Evangelho. E uma vez que Ele nos apresenta o Evangelho, nós dizemos: Senhor, não há outra maneira de viver senão a sua. Nós, de livre e espontânea vontade, cremos no Senhor. Abrimos mão de quem nós somos e vivemos para o Senhor e pelo Senhor. Então essa questão aqui, essa preocupação dos discípulos é uma preocupação que também é presente em nosso meio. Porque muitas vezes, quando nós conversamos de missões, nós queremos dominar todos. Nós queremos ser a maior denominação. Nós queremos ser o maior grupo religioso. Quando eu era mais jovem, eu costumava pegar a pesquisa do censo, e era como se houvesse uma competição entre presbiterianos, batistas, metodistas, assembleianos. E às vezes eu ficava com o coração meio apertado, porque eu dizia: poxa vida, nós batistas, nós somos talvez a segunda ou terceira maior denominação. Poxa vida, mas o grupo tal está crescendo tanto. Essa mente é a mente do dominador. Eu quero conquistar, eu quero ser o maior. Mas a mente do missionário é diferente. A mente do missionário é uma mente de apresentar o Evangelho. Ele não está preocupado com a denominação. Ele está preocupado, sim, em que o nome de Cristo seja proclamado e exaltado. Então, quando nós pregamos o Evangelho, aqui em nosso campo local Brasil, ou quando nós enviamos missionários para fora do Brasil, nós não estamos enviando a fé batista. Nós estamos enviando o Evangelho que é pregado. E esse Evangelho pode ser pregado pelos nossos irmãos presbiterianos, metodistas, pentecostais, ou mesmo independentes. O importante é que o Evangelho seja pregado. Entendam isso, filhos. Quando você investe no missionário, ou quando você pratica a missão, onde quer que você esteja, o importante não é propagar a sua denominação ou o seu modo de viver, mas o importante é pregar o Evangelho, Cristo ressurreto. Uma segunda questão está presente no versículo 7, e Jesus responde essa pergunta para os discípulos, dizendo: não compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Quem é o líder da missão? Quem é o nosso general? Quem é aquele que nos conduz e nos mostra o caminho a ser seguido? O Senhor. Isso é muito importante porque nós muitas vezes queremos direcionar os nossos esforços. Nós queremos controlar o que Deus quer fazer. Nós queremos dizer: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe tal lugar, em tal área, em tal tempo, de determinada forma. Nós queremos ter o controle. Só que, em linguagem de exército, é como se você falasse para um cabo fazer o seu papel de um general. É impossível isso acontecer. Nós precisamos saber o nosso lugar. E o nosso lugar é o joelho dobrado, nossa fronte curvada, e nós em submissão ao Senhor dizemos: Pai, que seja feita a Tua vontade. Nos entregamos a Ti para que o Senhor nos conduza e nos leve para onde o Senhor quer que estejamos. Nós vivemos em completa dependência de Deus. Nós dizemos ao Senhor: Senhor, nos leve, nos conduza até o missionário que o Senhor preparou para nós. Nos leve, nos conduza até a nação que nós iremos abençoar. Senhor,
que nós possamos ser agentes do teu reino. Que nós compreendamos que a missão não é nossa, mas é tua. Não é a missão da Igreja Batista, a missão é de Deus. E nós, como Igreja Batista, nos submetemos ao Senhor para que Ele nos use como Igreja Batista e assim proclamemos o Evangelho de Cristo. Nós precisamos entender o nosso lugar. No tempo atual, onde há tanto empoderamento, é necessário que haja um enfraquecimento de quem nós somos, para que Deus seja empoderado em nossas vidas. Ele precisa ser empoderado, Ele precisa ser o centro. E se nós estivermos empoderados demais, Ele nunca poderá ser o centro, porque nós seremos o centro da história. Então é necessário que nós nos esvaziemos de nós mesmos, em postura humilde, nos submetamos ao Senhor e possamos dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para onde o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, pelo tempo que o Senhor quiser. E eu vou descansar que o Senhor irá suprir cada uma das minhas necessidades. É isso. A vida de submissão é assim. A vida de submissão, a vida de completa dependência do Senhor. Completa dependência no seguinte sentido: eu sei quem é que está no controle da história. E é uma luta em glória, uma tarefa em glória, lutar contra o Senhor. É uma luta que eu já perdi. Então, deixe de vaidade e se entregue ao Senhor. E permita que Ele te use. E agora, aqui já caminhando para o terceiro versículo, que é o versículo 8, que fala o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós aqui já aprendemos duas lições valiosas: a diferença entre dominação e missões. Nós já compreendemos que missões advêm do Senhor, dominação vem do homem. Logo, quando nós falamos de praticar missões, nós estamos falando de nos submeter ao Senhor, já é a nossa segunda lição. Nós estamos falando de nos submeter ao Senhor e entregar a Ele as nossas vidas para que Ele use-as de uma maneira como Ele quiser. A terceira lição é que Deus ele nos capacita. Deus nos capacita para sermos esses instrumentos. De que forma Ele nos capacita para sermos instrumentos da sua graça? De que forma Ele nos capacita para sermos instrumentos dessa missão que Ele tão grandiosamente nos confiou? Ele nos capacita por meio do Espírito Santo. Ou seja, nós somente conseguimos praticar missões uma vez que nós somos preenchidos e transformados pelo poder do Espírito Santo, ato este que acontece mediante a conversão. Alguém que não é salvo não consegue praticar missões. Alguém que não é salvo, o máximo que consegue fazer é praticar dominação. Ele impõe a sua cultura. Alguém salvo, transformado e remido pelo poder do sangue do Cordeiro, se quebranta e cheio do Espírito Santo, ele vai. Aí sim, ele avança. E ele avança no seguinte sentido: não é para falar as suas palavras. Ele avança para testemunhar. Um cristão, quando parte em missões, ele não parte no sentido de impor a sua vontade, impor a sua cultura, impor quem ele é, o que ele pensa. Ele vai em missão testemunhar do que Deus fez por intermédio do seu Filho Jesus. Nós somos testemunhas dele. Ou seja, é natural nosso sermos missionários. É um equívoco nós dizermos que é missionário somente aquele que é enviado para o campo. Na verdade, no momento em que você se converte, você já se torna um missionário.
Você é um missionário na sua faculdade, você é um missionário na sua casa, você é um missionário onde quer que esteja. E aí você pode me perguntar, pastor, qual é a diferença então desse missionário que vai para o exterior da minha humilde pessoa? A diferença é que algumas pessoas Deus comissiona para ir além. Eu já vou conversar sobre isso daqui a pouco. Outras, Deus, na sua soberana vontade, comissiona para trabalhar no local, na igreja local. Não há distinção entre um e outro. É um erro nós acharmos, uma vez que eu envio um missionário para o campo, onde quer que seja, eu fico de braço cruzado na igreja. E eu cumpri meu papel com missões. Não. Nós precisamos compreender que praticar missões é um ato natural e uma condição sem a qual não é possível ser cristão. Se você se diz cristão, se diz convertido e não pratica missões no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, onde quer que esteja, você está cometendo um ato falho como cristão. Porque talvez você não compreendeu o que de fato é o Evangelho. Você de fato talvez não tenha compreendido o que foi que Jesus fez na sua vida. Porque quando nossos olhos são abertos, nós somos constrangidos a servi-lo, nós não conseguimos ficar quietos. Nós somos transformados e somos capacitados pelo poder do Espírito Santo a testemunharmos onde quer que estamos. É muito mais do que palavras. Porque para transmitir palavras, muitas vezes não é necessária a preocupação com o testemunho. As palavras são importantes e necessárias. Mas a palavra de Deus ela é mais profunda do que meras palavras. Ela fala de testemunhar, ou seja, ela está falando, transmita a minha vida para outras pessoas. Foi o que nós conversamos hoje de manhã. Transmitindo vida àqueles que ainda estão mortos sem Cristo. Nós somos testemunhas do amor de Deus. Nós somos testemunhas do que Cristo fez. Como tem sido a sua vida no seu dia a dia, filho? Você tem sido, de fato, uma testemunha? Um missionário, onde quer que você está? A palavra encerra o versículo 8 dizendo que nós seremos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui você a forma como o trabalho missionário, a agência missionária do Senhor se expande de maneira local, Jerusalém e Judéia, que era onde os discípulos se encontravam, Samaria, que era a parte mais próxima, e até os confins da terra, ou seja, todas as nações. Quando ele fala de Samaria, ele está falando da nação de Israel. Trazendo para os nossos dias seria o seguinte: vocês serão testemunhas em São Paulo, no Sudeste, no Brasil e até os confins da terra. Ou seja, não há desculpa, não há distinção entre o missionário que está lá no campo, no interior da África, ou mesmo nós que estamos aqui em São Paulo. Nós somos missionários do mesmo jeito. A pergunta que eu te faço é: você está de fato vivendo em estado de missão? Você de fato está vivendo a prática missionária? Você tem sido um missionário? Porque, meu filho, se você não tem sido um missionário, você está falhando como cristão, entenda isso. E é necessário que você se arrependa e comece a viver como missionário. Que você aprenda cada oportunidade para que possa viver e colocar em prática a missão que Deus te deu. Não é a missão da Igreja Batista Boas Novas, não é a missão da Igreja Batista, é a missão que Deus te comissionou. Eu não estou aqui nessa noite para falar, olha, quem aqui quer ir para o campo missionário? Meu filho, quando você aceitou Jesus como Salvador, você já aceitou esse desafio. A pergunta que eu te faço é, você vai continuar lutando contra isso? Pare de lutar e se entregue ao Senhor, se submeta ao Senhor. E deixe Ele te usar da maneira como Ele quer usar. Abra a porta da sua casa e receba as pessoas.
Faça da sua casa uma agência missionária. Faça do seu trabalho uma agência missionária. Faça dos seus estudos uma agência missionária. Porque Deus vai trazer até você as pessoas a quem Ele quer salvar. E você, não apenas por palavras, mas principalmente porque você vai testemunhar da graça, do amor de Cristo, vai ser usado por Deus para alcançar aqueles que não o conhecem ainda. Então, você vai me perguntar, pastor, o que cabe a mim? O que cabe a você, meu filho, minha filha, é se submeter. Se renda. Deixe o Senhor te usar. E você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua história e na sua vida. Nós temos um tira-gosto quando nós observamos o que Deus fez na vida dos apóstolos. Deus transforma homens comuns em histórias extraordinárias. Homens e mulheres que disseram não para esse mundo para viverem uma vida que glorificasse a Deus. E Ele pode fazer a mesma coisa na sua história e na minha história. Pessoas extraordinárias, pessoas que vivem para glorificar a Deus e testemunhar do seu amor manifesto em Cristo Jesus, nosso Senhor. A minha súplica a vocês, meus filhos, é: se submetam ao Senhor e permita que Ele os use. Que Deus nos abençoe, meus filhos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus querido, quebranta o nosso coração, para que nessa noite nós possamos tomar a decisão de nos submeter ao Senhor e assumirmos a nossa vocação como missionários que somos, que possamos de fato testemunhar do seu amor, testemunhar aquilo que o Senhor fez por nós e através de nós. Ó Senhor bendito, quebranta o nosso coração para que Tu possas ser o centro das nossas vidas e que através do Senhor, por meio do Seu poder, nós possamos, ó Deus querido, trazer honra e glória ao Seu santo nome. Que nós não queiramos, ó Deus, dominar os outros ou impor quem somos aos outros, mas que nós possamos simplesmente ser testemunhas do Teu amor e permitir que o Senhor cumpra o restante. Ó Deus Santo, conforma-nos a cada dia a imagem do Seu Filho e que em cada momento o Seu Santo Espírito nos molde e nos ajude a crescer em graça e em glória. Seja conosco nessa noite, ó Deus, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que as consolações do Seu Santo e Doce Espírito possam estar com cada um que está assistindo esse culto nessa noite, e que onde quer que estejamos, que possa haver paz. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe, meus filhos. Uma ótima semana em nome de Jesus. E onde quer que você esteja, que possa ser um lugar abençoado em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o Teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos, contados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, Teu reino e nação,
Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa voz cabe, tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente